Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Então, esse texto fala bastante, né, de lar, de casa sendo edificada, dos filhos, de encher deles a nossa aljava, que os nossos filhos são herança do Senhor. Mas, como eu dizia, hoje eu vou me ater mais aqui ao versículo 1, e a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em seguida vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será todo o esforço humano se o Senhor não tiver no negócio. Bom, hoje eu gostaria de destacar aqui 3 lições preciosíssimas que nós podemos extrair então desse texto. A primeira lição que nós podemos então extrair desse texto é o seguinte: se o Senhor não estiver no projeto, eu vou falar assim para talvez você entender melhor, será trabalho em vão. Então nós precisamos, em primeiro lugar, antes de dar início a um novo projeto, nós primeiro precisamos parar e analisar a coisa. E perceber, será que Deus está naquele negócio? Será que Deus está nesse projeto? Porque às vezes a gente comete um erro de começar, de olhar para algo e dizer: ah não, isso aqui é de Deus. E aí a gente começa a fazer a coisa. E aí a gente dá início. E aí muitas vezes a gente coloca os nossos recursos ali, a gente gasta o nosso tempo naquilo, e entenda que tudo aquilo que eu estou investindo, o meu tempo, eu estou investindo uma parte da minha vida. Verdade, não é? Porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é limitada, ela tem um tempo, alguns mais, outros menos, mas ela é limitada. Então, tudo aquilo que eu invisto tempo, eu estou investindo uma parte, uma parcela da minha vida. Algo que eu gastei 10 minutos para fazer, não é verdade? Foi uma fração, foi uma parte da minha vida que eu coloquei naquilo ali. Então, às vezes, eu gasto a minha vida, eu gasto os meus recursos, eu gasto a minha capacidade, né, naquilo ali, para lá na frente descobrir que Deus não estava no negócio. E aí, de fato, isso é trabalhar em vão, porque eu vou perder tudo isso, vou perder meu tempo, vou perder o dinheiro que eu investi, e assim por diante. Amém? Eu já contei aqui em outras ocasiões que eu mesmo já fiz isso várias vezes. De olhar para uma situação e dizer: não, isso aqui é de Deus. E aí você começa a fazer, você investe naquilo, você se dedica naquilo ali, mas lá na frente você diz: cara, Deus não está nisso aqui não. E aí você percebe que tudo aquilo foi trabalho em vão, trabalho perdido, não é verdade? Então, antes de nós darmos início, nós precisamos orar, precisamos pedir a Deus uma palavra. Deus, me dá uma palavra, me dá direção. Deus, confirma, é isso aqui mesmo? Porque, entenda só, tem coisas que Deus não está naquilo ali porque são erradas. Porque é algo errado, é o que Deus não quer. Mas outras vezes aquilo é algo até muito bom. Mas Deus simplesmente não quer para mim. Não que aquilo seja errado em si mesmo, mas aquilo não quer para mim. Olha só, a Bíblia fala, por exemplo, do profeta Natã. Chega Davi para ele e diz assim: olha, eu estou morando em um palácio, enquanto Deus mora numa tenda, enquanto a arca da aliança está numa tenda. Não, isso está errado.
Eu vou construir um templo para o Senhor. Meu irmão, o profeta Natã olha para aquilo que Davi está dizendo, não parece algo que vem de Deus? O Natã, na hora, diz assim: não pode fazer, Deus é contigo, faça aquilo que está no teu coração. Aí ele chega em casa, Deus vai dar um puxão de orelha nele. Não, não é ele que vai construir. Você conhece a história. E quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa, sabe? A gente olha para um projeto, e o projeto é tão bom que você diz: não, isso aqui é de Deus. Não é assim? Não, Deus está nesse negócio. E aí não paramos para analisar a coisa com calma. A Bíblia vai até dizer, né, que nós não podemos dizer precipitadamente é santo e só depois querer inquirir a coisa. E só depois de ter feito o voto, ir lá para analisar mesmo se de fato aquilo é de Deus ou não. Mas vamos lá, quantas vezes não é isso que a gente faz? Meu irmão, se Deus não estiver naquele projeto, nós vamos estar perdendo tempo, perdendo recursos, seja lá o que a gente colocar naquilo, vamos estar tendo prejuízo. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso. Antes de começar qualquer coisa, primeiro, vai orar, vai pedir uma palavra, uma direção. Senhor, o senhor está nesse negócio? Ah, eu estou. Opa, então eu vou com tudo. Amém? Deus, o senhor não está? Então, se o senhor não está, eu também não quero estar, porque vai ser tempo perdido, vai ser trabalho em vão, trabalho inútil, não importa quanto seja o esforço humano, é isso que a Bíblia está dizendo, principalmente no versículo 2, não importa quanto esforço humano eu venho empenhar naquilo, se Deus não está, é tempo, é trabalho perdido. Amém? A primeira questão, primeira lição que eu gostaria de extrair do texto é essa. A segunda lição é o seguinte, até um tanto quanto parecido com essa, mas você vai entender a diferença. Eu anotei até assim: se eu tentar fazer sozinho, será trabalho em vão. E quantas vezes a gente, olha só, a primeira situação, Deus não está naquilo ali, Deus não tem aquilo ali para mim. E às vezes, repito, não porque seja algo errado. Construir um templo era algo errado? Não, só não era para o Davi fazer. Você está entendendo? Era para outra pessoa fazer. E às vezes eu quero fazer o que Deus não me chamou para fazer, mas chamou outro para fazer. Então eu estou atrapalhando a mim e estou atrapalhando o outro. Por isso que vai ser trabalho perdido, né? Então eu preciso sempre pedir essa direção de Deus. Beleza. Mas eu tive essa aprovação de Deus. Não, Deus está no negócio. Vai lá, vai fundo. Beleza. Agora eu tenho que tomar cuidado com a segunda coisa, para eu não tentar fazer tudo sozinho. Às vezes a gente tem um pensamento, e eu já vi muitas pessoas falarem isso. E a pessoa fala porque é a forma que a pessoa crê. Pessoas dizerem mais ou menos assim: não, se for algo assim muito complicado, muito difícil, algo impossível, algo que eu não possa fazer, então Deus faz. Mas se for algo fácil, algo simples, algo descomplicado, então eu não preciso que Deus me ajude, eu mesmo faço. E você já deve ter ouvido pessoas falando assim, entenda bem, deixa eu fazer uma distinção aqui. É claro que tem coisas que cabe a mim fazer e tem coisas que cabe a Deus fazer. Amém. Mas entenda que às vezes a pessoa faz uma confusão em cima disso e classifica mais ou menos assim: as coisas que forem fáceis ou que eu consigo fazer, eu vou fazer tudo sozinho. E as coisas que eu não consigo fazer, então eu vou empurrar para Deus e Deus vai fazer tudo sozinho. Só que em momento nenhum, meu irmão, a Bíblia, Deus coloca dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Deus quer trabalhar com a gente com uma parceria. Amém? Deus quer nos ajudar nas coisas difíceis? Sim, mas Ele também quer nos ajudar nas coisas fáceis. Deus quer cooperar com a gente. No livro de Atos a gente encontra muito essa expressão: e cooperou com eles o Espírito Santo. Amém? Deus quer fazer isso, que a gente trabalhe junto com Deus, junto com o Senhor, e não tentar fazer a coisa sozinho.
O problema de tentar fazer a coisa sozinha é a autossuficiência. Não, eu sei fazer. Não deixa comigo. Ai, não, isso aqui é fácil. E aí, às vezes, a gente está tropeçando até nas coisas fáceis. Aí a gente está tendo problema até nas coisas fáceis, porque não conta com a ajuda de Deus. Não, Deus, até nas coisas mais fáceis, mais simples, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. O grande problema desse ponto é a autossuficiência. Não, eu sei fazer, eu consigo fazer sozinho. Não preciso de ajuda. Não é assim? Mas Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Meu irmão, nós não conseguimos fazer nada se não for com o Senhor, se não for com a ajuda dele. E se a gente tentar fazer sozinho, vai ser tempo, vai ser trabalho em vão, vai ser esforço perdido. Então a gente precisa reconhecer, eu não tenho capacidade de fazer a coisa sozinho. Eu preciso do Senhor, eu preciso da ajuda dele. Ele tem que estar comigo, porque se ele não tiver, olha, trabalho em vão. Amém. Meu irmão, assim como nós não podemos querer fazer, né, tudo sozinho, nós também, esse é o terceiro ponto, querer que Deus faça a coisa sozinho. Mais uma vez eu digo, que Deus quer é que haja uma cooperação. Eu faço, ele faz. Você perceba que a Bíblia não diz assim, olha, eu estou edificando a cidade, então dispensa o pedreiro que eu vou edificar. Não, Deus está dizendo, se o Senhor não edificar, aquele que trabalha, aquele que edifica, está perdendo tempo. Mas em momento nenhum Deus diz, deixa comigo que já que eu estou edificando, ninguém precisa colocar a mão. Não. Deus em momento nenhum diz assim, dispensa a sentinela porque eu estou guardando a cidade. Você está entendendo? Não. Mas quantas vezes nós cometemos ou um erro ou outro? Por um lado, tentar fazer tudo sozinho. Os discípulos fizeram isso. Jesus entra no barco com os discípulos, eu acredito que eles estão tão à vontade naquele ambiente, vamos lembrar que pelo menos 4 deles eram pescadores, amém? Então, ambiente de barco, de travessia ali, aquilo era tranquilo, era a praia deles, era o que eles estavam acostumados a fazer. Então, eles ficaram tão à vontade ali, a ponto de, me parece, deixar Jesus de lado, de canto. Não, Jesus, aqui a gente domina. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus está lá na popa do barco, na parte lá de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Não é isso? E aí, naquilo que era a praia deles, naquilo que eles dominavam, daqui a pouco surge uma tempestade. E eles conseguem sozinhos lidar com elas? Com ela? Não. Aí o que eles fazem? Vão lá na maior cara de pau e vão dar bronca em Jesus ainda. E vão dizer, Senhor, não te importa que pereçamos, não é isso? Vamos lá, e quantas vezes nós também não fazemos algo parecido? Perceba que não é maldade, ninguém em sã consciência, ou pelo menos nenhum cristão em sã consciência, vai dizer, Deus, dá licença que eu não preciso da sua ajuda, o senhor fica de lado aqui, que isso aqui eu faço sozinho. Eu acho que ninguém falaria isso. Mas a nossa atitude, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, é como se falássemos isso para Deus, pode deixar que isso aqui eu resolvo sozinho. E aí queremos fazer a coisa sozinho. Só que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, não guardar a cidade, melhor dizendo, em vão vigia a sentinela. Amém? Então não adianta a gente querer fazer a coisa sozinho. Não, pastor, olha, não, eu reconheço que tem algumas áreas assim que eu preciso da ajuda de Deus, né, pastor? Ah, mas tem outras áreas não, eu domino aquilo ali. Pastor, não, na minha vida profissional, eu até preciso que Deus me ajude mesmo.
Mas no meu casamento, não, pastor, modéstia à parte, marido igual eu não tem. Esposa igual eu não tem. Nessa parte Deus não precisa nem me ajudar, porque está tudo tranquilo. Está tudo dominado, como diz a turma, né? E a pessoa vai descobrir logo ali na frente que vem uma tempestade que ela não dá conta. Você está entendendo? Quantas vezes a pessoa diz, não, com relação à criação de filhos, não, pastor, eu já li muitos livros sobre isso, modéstia à parte, eu entendo muito bem de criação. Com relação a isso, eu não preciso da ajuda para criar os meus filhos. Vai descobrir logo ali na frente que não é bem assim. Você está entendendo em nome de Jesus? Então perceba que muitas vezes a gente não faz de uma forma consciente, mas as nossas atitudes são uma declaração como essa. Não, Jesus, pode ficar de lado que aqui eu sei fazer a coisa. E a gente precisa sempre ter esse sentimento no nosso coração, Senhor, eu dependo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu vou sair hoje para trabalhar, Deus, me guarda, me protege, Senhor, me abençoa, Senhor, manda os anjos na minha frente. Amém, igreja? Eu preciso ter esse sentimento que eu não sou autossuficiente, eu conquistei alguma coisa. Deus, muito obrigado, eu nem merecia, mas foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me abriu essa porta. Amém, igreja? Então, quando a gente tem esse coração, sabe, correto, se colocar ali totalmente na dependência, então, de Deus, é quando a coisa vai funcionar. Porque daí a gente vai edificar e vai dizer, Senhor, sozinho eu não dou conta. Amém. E o Senhor vai poder edificar comigo. Porque se eu trabalhar sozinho, o trabalho vai ser em vão. Bom, último ponto, já até falei, mas eu acho que é até uma consequência segundo, é quando eu entendo a coisa completamente errada, eu digo então, não, então já que é para Deus fazer, então o Senhor vai lá e faz tudo sozinho. Aí eu não quero edificar, eu não quero fazer a coisa, eu quero que Deus faça a coisa sozinho, e Deus também não vai fazer. Amém. Deus em momento nenhum diz, não precisa que ninguém edifique, eu estou edificando. E às vezes, na atitude de muitos cristãos, a gente vê que também não entenderam esse princípio. Quantas pessoas dizem assim, não, eu não tenho seguro, um exemplo só, tá, gente? Eu não tenho seguro no carro, porque Deus guarda o meu carro. De fato, Deus guarda. Mas qual que foi o momento que ele falou para dispensar a sentinela? Não, meu carro eu posso largar até aberto assim, que Deus está guardando. Vai nessa. Você está entendendo? Nós precisamos, ele em momento nenhum diz que não precisa de sentinela. Não, precisava de sentinela, precisava alguém tomando conta, alguém vigiando, porque qualquer momento poderia aparecer um inimigo. A gente não pode esquecer que a Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Está amarrado, pastor, o ladrão roubou. Mas você queria que ele fizesse o quê? Ele é ladrão? O ladrão vem para quê? Para roubar. Não é verdade? A gente tinha que estranhar, a gente falar assim, rapaz, o ladrão entrou lá em casa, deixou um monte de doação lá, colocou um monte de coisa lá em casa, precisa ver que legal, ô ladrão bacana. Não, daí não dá mais para chamar de ladrão, vai ter que chamar de outra coisa. Mas não é verdade? Então eu preciso ter a vigilância constante, eu preciso estar atento, mas crer que muito mais do que os meus olhos atentos, estão os olhos do Senhor. Amém. Mas eu preciso guardar, mas eu preciso estar buscando sempre edificar o meu lar, edificar a minha casa. Porque quando eu não faço isso, então, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo, é trabalho em vão, é trabalho inútil, não vai ter resultado nenhum. Agora, se nós queremos que a nossa casa seja edificada, então nós precisamos de cada uma dessas coisas. Amém? Nós precisamos, então, ter no nosso coração, se Deus não estiver no negócio, eu não quero estar ali. Eu não quero investir, eu não quero
colocar o meu esforço, a minha energia, a minha capacidade. Eu não quero, porque vai ser tudo jogado fora. Amém. Entender, eu não quero fazer a coisa sozinho, achar que eu dou conta. Não, eu não dou conta, eu preciso dele. Sem ele eu não posso fazer nada. Mas eu também não posso ser aquele crente preguiçoso que cruza o braço e diz: Deus, vai lá. Deus, edifica o meu lar. Mas o que eu faço para edificar? Nada. Deus, transforma meu casamento. Mas o que eu faço para meu casamento ser melhor? Nada. Deus, eu creio que o Senhor está cuidando dos meus filhos, mas eu dou educação para eles? Não dou. Você está entendendo? Então, quer dizer, trabalho em vão, né? Não vai ter o resultado, não vai ter isso. Agora, quando a gente entende, não, Deus quer de fato formar uma parceria comigo. Eu vou edificar e Deus está no negócio edificando também. Aí a coisa anda. Amém. Eu estou lá vigiando, mas quem guarda a cidade é Deus. Não é a minha vigilância, é Deus que guarda. Mas eu preciso vigiar, e aí Deus vai guardar. Aí, meu irmão, é quando nós unimos, então, né, o T.L. Osborne usava muito essa expressão, nós unimos a nossa pequenez com a grandeza de Deus. Aí é a parceria que dá certo. Amém. Então, que a gente possa, né, olhar para esse texto, extrair essas lições preciosas e colocar isso em prática. Agora você perceba que isso aqui que a gente está falando, ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. A todas as áreas, todas as circunstâncias da nossa vida. Então, isso aqui se aplica em nome de Jesus Cristo. Que a gente possa entender esses princípios, que a gente possa colocar em prática para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.